Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Bem, gente, hoje vamos falar do livro do profeta que é o servo do Senhor, o profeta Obadias. Obadias, o nome significa servo do Senhor, Oved Yah, Oved servo, Yah, abreviação do nome de Deus, o servo de Deus. É o livro mais curto do Antigo Testamento, tem apenas 21 versículos, porém tem uma mensagem potente, uma mensagem forte, uma mensagem muito atual, o livro do profeta Obadias, apesar de ser o único livro, junto com o profeta Naum, que não é citado dos profetas no Novo Testamento. Porém, isso não diminui a importância da mensagem, não diminui o poder dessa mensagem que o servo de Deus, o profeta Obadias, traz para nós. O livro trata do juízo sobre o orgulho, a soberba de Edom. Edom eram os descendentes de Esaú. Lembre-se que Isaac teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E Esaú, por ser o primogênito, ele tinha aquele orgulho, aquela prepotência de ser o primogênito, e ele então se afastou da aliança de Deus com Abraão. Por causa desse orgulho, ele se afastou do propósito de Deus. E Jacó deu um golpe, digamos assim, mentiu e tomou a bênção da primogenitura de Esaú, e Esaú se tornou então inimigo mortal do seu próprio irmão. Depois, lá na frente, eles vão se reconciliar, mas essa marca negativa do orgulho de Edom passa pela geração de Esaú, e esse povo que ele dá origem, puxa as características físicas dele, né? A Bíblia diz que ele era ruivo, então ele passa a trazer essas características para o seu povo, não só física, mas também de caráter, de conduta, e então gera ali os seus descendentes, o povo edomita, o povo de Edom. Edom em hebraico significa vermelho. Guarda isso, porque lá na frente você vai entender algo muito atual a respeito dessa profecia de Obadias. E bem, o povo edomita é um povo que durante toda a história do povo de Israel, todas as oportunidades que eles tiveram de ajudar Israel, eles usaram para prejudicar Israel. E isso durante toda a história, né, até o sumiço, digamos assim, até os edomitas se espalharem pelos povos. Os edomitas foram muito oportunistas em todas as situações, e uma das situações mais graves foi justamente na invasão babilônica, quando o povo de Judá, já fragilizado pela invasão de Nabucodonosor, foi invadido, várias cidades foram invadidas pelos edomitas. Os edomitas, eles construíram as suas cidades na região montanhosa, no alto dos montes. Então, quando você lê ali no início da mensagem de Obadias, Deus falando justamente sobre o ninho, que os edomitas poderiam fazer os seus ninhos no alto das montanhas, assim como as águias, mas mesmo assim eles cairiam por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba. A palavra soberba tem um peso maior porque soberba, ela não é somente aquele orgulho pessoal. A soberba, o termo vem do latim, que é justamente passar por cima, passar sobre, estar no alto, né, passando por cima de algo. Então, justamente a soberba é quando a pessoa ela se acha superior a alguém e ela inferioriza aquele que está à frente dela para que ela se sinta superior, né? Essa é a característica do soberbo. E é justamente esse comportamento, esse pensamento que Deus está combatendo. E a mensagem de Obadias em relação a isso vai se tornar muito atual por causa de um fator, e você já vai entender. A mensagem do profeta é dividida em 21 versículos, né? A mensagem bem curta, mas direta. Versículo-chave é o último versículo, versículo 21. O tema central do livro é o juízo de Deus sobre a soberba humana, né, de todo ser humano, não só sobre Edom. Ele começa falando de Edom, mas isso se espalha por todo o gênero humano. E depois a mensagem principal do livro é o reino de Deus está a caminho. O Senhor Jesus, no livro de Obadias, é o vitorioso, que nós vamos ver no versículo 21. O livro é dividido em 2 partes, é uma única mensagem, porém dividida em 2 partes. A gente sabe que no hebraico, quando algo é afirmado 2 vezes, é porque está se dando uma ênfase, está se dando uma importância. Presta atenção porque isso é importante. Então é falado 2 vezes. O Senhor Jesus mesmo muitas vezes falou assim, em verdade vos digo. Por ele falar 2 vezes a palavra verdade, é uma ênfase, é o sinal de que você tem que prestar muita atenção, é muito importante. Então essa mensagem de Obadias é uma mensagem muito importante para nós, principalmente hoje. Né? Lembre-se que a palavra Edom significa vermelho. Do versículo 1 ao versículo 14, Deus vai trazer justamente a mensagem, através de uma visão para o profeta, de juízo contra a altivez dos edomitas, porque eles estavam se comportando exatamente como Esaú se comportou contra Jacó. Né? O desejo de matar, a vingança, a inimizade contra uma nação irmã que era Israel.
No versículo 15, nós vamos ver aí um apêndice que vai ligar as duas mensagens. E a segunda mensagem, que vai do versículo 16 ao versículo 21, trata da altivez de todo o gênero humano. E Deus faz um trocadilho com essa palavra. Edom significa vermelho, mas ela é ligada no hebraico, ela é muito próxima da palavra Adam. Adam é o nome de Adão, que é ser humano em hebraico. Né? Ser humano em hebraico é filho de Adão, Ben Adam. E sangue em hebraico é Dam. Então, essas palavras estão interligadas, vermelho, sangue, ser humano. Então, Deus ele traz uma mensagem para Edom, mas que se torna atual por quê? Porque hoje nós vemos no ser humano, em geral, um comportamento edomita, um coração edomita, um sangue edomita, uma herança de orgulho, de altivez, como eram dos edomitas. Pessoas que não reconhecem a necessidade de buscar a Deus, que não reconhecem a sua necessidade de ter uma aliança com Deus, do perdão, da salvação que veio por meio do Senhor Jesus. Nós vemos um ser humano hoje edomita, um ser humano orgulhoso. É só você olhar para a história e você ligar os pontos. O que é que na história liga vermelho com orgulho, com soberba? Será que está atual? Será que está atual essa mensagem? Será que tem a ver com os nossos dias? O orgulho, a altivez edomita? Nós vemos cada dia mais no ser humano crescente esse comportamento. Por isso a mensagem de Deus é: o reino de Deus está vindo, está próximo. Esse orgulho é combatido por Deus, ele é combatido pelo Espírito de Deus, porque o Espírito de quem é de Deus é um Espírito humilde. O Senhor Jesus veio como servo, ele nos ensinou a servir a Deus. Ele disse: a quem me servir, o Pai o honrará. Ele diz que aprendei de mim, que sou humilde e manso de espírito. Aquele que é de Deus é humilde, sabe reconhecer as suas falhas, os seus erros, a sua necessidade de auxílio do Espírito Santo, de viver na presença do Espírito Santo, de ter uma aliança com Deus. Quem é de Deus é humilde. Guarde isso, essa mensagem profunda e tão atual do menor livro do Antigo Testamento, mas que nos fala tanto nos dias de hoje. Deus abençoe a sua vida e te guarde do orgulho, da altivez, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.